Boa noite, Ponte. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nós estamos vendo, como você pôde aí comprovar através dessa vinheta hollywoodiana, espetacular, uma série de mensagens sobre a família. E nós estamos abordando as primeiras famílias da Bíblia. Lá no livro de Gênesis, hoje é o terceiro episódio, e nós vamos tratar hoje sobre a família de Isaac e Rebeca, com os seus filhos Esaú e Jacó. Uma família conturbada, uma família que passou por um processo patológico, mas que pela graça de Deus encontrou harmonia, e as mágoas existentes naquele seio familiar foram superadas pela ação de Deus. E eu gostaria de, sem muitas delongas, compartilhar com você o texto inicial em Gênesis capítulo 25, nos versículos 24 ao 28. Acompanhe comigo e já deixe a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos folhear para cima e para baixo alguns textos aí de Gênesis. Então vamos lá, vamos à leitura do texto 25, do 24 ao 28. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Está falando do ventre de Rebeca. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Agora, preste muita atenção no versículo 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. O pai amava um filho. A mãe amava o outro filho. Olha só. Aqui nós vemos uma situação de uma família dividida, uma família que estava instigada em meio a preferências. Talvez isso possa soar assim um pouco raro, difícil até para quem vem de uma família estabilizada. Mas as famílias nem sempre elas são tão estabilizadas quanto a sua. E há pessoas, há pais, que infelizmente manifestam preferências entre os filhos. Eu conversei outro dia com uma senhora e ela me dizia exatamente isso. Anos, décadas, em que a mãe chegou para ela de maneira muito clara, disse que preferia a outra filha do que ela. E há pais que em meio à loucura e em meio a uma natureza pecaminosa que todos possuímos, há pais que infelizmente não sabem educar adequadamente os seus filhos, e há filhos que também agem com perversidade para com os seus pais. Porque a nossa família, ela foi tocada pelo pecado. Todas as famílias carecem da graça de Deus. E olha, quem é pai e mãe, quem é pai e mãe aqui? Levante a mão, por favor. Sabe exatamente o quão prazeroso é criar os filhos. Mas, ao mesmo tempo, sabe que é difícil criar filhos. É muito difícil. E criá-los não é apenas um desafio necessário ao próprio desenvolvimento humano, pois através da criação dos filhos, nós aprendemos ao amor incondicional, nós aprendemos sobre o exercício da misericórdia, aprendemos sobre o exercício da graça. Na nossa família, nós aprendemos o que é amor incondicional e podemos assim ter uma noção do que é o amor de Deus por nós. Aprendemos sobre misericórdia, quantos perdões são necessários à família.
Milhares, e todos os dias. E aquela máxima de Jesus, quantas vezes, disse Pedro, eu tenho que perdoar ao meu irmão? Jesus disse, não 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes for necessária. E essa máxima, nós começamos a aprender e aplicar na família. Aprendemos sobre misericórdia, aprendemos sobre graça, aprendemos sobre amor incondicional. A família é um verdadeiro trainee, para que a gente possa, a partir dos relacionamentos familiares que nós temos, começar a compreender, pelo menos um pouquinho, aquilo que Deus faz por cada um de nós. Criar filhos é desafiador, porque não existe uma fórmula exata, não existe uma ciência para a educação, embora a educação seja considerada ciência, mas não existe uma metodologia na qual você diga assim, pronto, essa aqui é batata, vou educar meu filho assim e vai sair assado, porque a educação não é linha de montagem, não dá, não estamos lidando com robôs, são seres humaninhos, e esses seres humaninhos muitas vezes são seres humaninhos pecaminosos, bem pecaminosos, diga-se de passagem, como eu e você, como os pais são também. E de fato, criá-los é desafiador. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a nossa natureza humana, a nossa paternidade, a nossa maternidade, os nossos sentimentos, nossa responsabilidade e até o nosso amor, foi tocado pelo pecado. Foi tocado pelo pecado. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa, manchada pelo pecado, manchada por algo que se penetrou em nós e está em nós. E por isso não conseguimos manifestar de maneira tão patente, por exemplo, a paternidade amorosa de Deus. Não podemos manifestar o cuidado gracioso, não podemos manifestar a responsabilidade incondicional. Por quê? Porque estamos imersos em uma natureza pecaminosa. Toda família, todo ser humano, ele está tocado pelo pecado. E ele carece da graça de Deus. Olha, um pregador do século XIX chamado Charles Haddon Spurgeon, o grande pregador, ele disse assim, como o sal tempera cada gota no Atlântico, o pecado afeta todos os átomos da nossa natureza. Está tão tristemente lá, tão abundantemente lá, que se você não puder detectá-lo, então está condenavelmente cego. E é por isso que nós não temos fórmulas certas, é por isso que não conseguimos manifestar a paternidade, o cuidado gracioso, a responsabilidade, o amor, como deveria ser. Nós falhamos e falhamos bastante. Pais falham, mães falham, filhos falham, todos falham. E é por isso que toda família carece da graça de Deus. Quando você olha para essa família de Isaac e Rebeca, você vê dois pais que estão em desarmonia em relação à educação dos seus filhos. Você vê dois pais que estão agindo de maneira patológica. Dois pais que estão tendo aqui preferências e ditando diferentes amores para os seus filhos, criando entre eles um ambiente de competição. Ah, mas isso acontece ainda hoje. Ainda hoje isso acontece. Ainda hoje, infelizmente, em qualquer família isso pode acontecer. Criando esse ambiente entre eles. Os próprios filhos não souberam lidar com essas preferências, não souberam digeri-las, compreendê-las, sublevá-las. Não. Jacó, por exemplo, era um cara assim, era o famoso 171. A Bíblia diz que ele vivia nas tendas, ele gostava, talvez a mãe dele o amasse porque ele vivia ali, ajeitando a mãe. Era aquele cara que não dava nada sem esperar algo em troca. Sabe aquele famoso cidadão que dá nó em pingo d'água? Era o Jacó. O Jacó era enganador, o Jacó era aquele camarada que enganou várias vezes o pai, que enganou o tio. E houve um determinado momento, quando seu pai estava já por falecer, sem visão inclusive, já ancião de dias,
ele chamou Esaú, o irmão mais velho, que foi o primeiro a nascer, e o chamou para impetrar-lhe a bênção da primogenitura, para dar a ele a bênção de Deus. E a partir daí, ele fala com Rebeca, Rebeca sorrateiramente, no lugar de Esaú, chama Jacó, se vai, olha só. E Jacó então se apresenta, e presta atenção nisso, ele se apresenta na tenda do seu pai, e o pai disse, quem é? Ele disse, Esaú é o meu nome. Presta atenção nisso, Esaú é o meu nome. E o pai, ele estava cego, mas não estava surdo, ele reconheceu, tem alguma coisa errada aí. Então, vem cá filho, vem cá, deixa eu passar a mão em você para ver se é você mesmo. E ele colocou umas peles de cordeiro assim no braço, colocou o braço assim, ele passou a mão, como Esaú era peludo, ele disse, pronto, é Esaú mesmo, vem cá que eu vou te abençoar. E aí colocou a mão sobre Jacó e abençoou Jacó, no lugar de Esaú. E então Esaú chegou, pai, trouxe aqui o guisado. E aí então, Isaac disse, como assim? Eu já te abençoei. Ele disse, não. Ele disse, ih, rapaz, acabei abençoando o teu irmão. Ah, pai, não sobrou nenhuma bençãozinha aí no fundo do baú? Não, foi tudo para ele. Pronto. Daquele dia em diante, Esaú jurou de morte a Jacó. E olha que ódio entre irmãos, quando ocorre, não é brincadeira. Não é brincadeira. Quando o irmão vira inimigo do outro, isso não é brincadeira. A mágoa é muito grande e mágoa na família é pior ainda. Então, nesse momento, Esaú começa a caçar Jacó. E a mãe dá um escape para Jacó e diz, vai lá para a casa do teu tio Labão. Vai lá, se esconde por lá. E Jacó foi. Quando Jacó chega na casa de Labão, eu quero contextualizar um pouco isso, essa ocasião, Jacó, ele começou a fazer tretas com Labão, e era um querendo passar a perna no outro. E Jacó várias vezes passou a perna em Labão, Labão tentou muitas vezes passar a perna em Jacó, mas fato é que depois de 20 anos, Labão começou a ter outro olhar para Jacó, e começou a ameaçá-lo. Foi quando Jacó, depois de 20 anos lá, casado já com as 2 filhas de Labão, foi quando ele resolveu voltar para casa. Labão então foi ao encontro de Jacó para tomar os seus bens e para trazer de volta as suas filhas. Mas aí Deus interveio, presta atenção nisso. Deus interveio em sonho e disse a Labão para não tocar em Jacó. E então Labão, quando chega a Jacó, com um exército de homens que iria matá-lo, resolve fazer um pacto de paz com Jacó. E Jacó então segue o seu caminho em direção a Canaã. E no que ele segue o seu caminho para encontrar o seu irmão, aí que as pernas começavam a tremer. Em Manaim, Jacó toma notícia de que em Canaã, o seu irmão estava com 400 homens para matá-lo. 20 anos depois, Esaú só queria cumprir a sua promessa, iria matar Jacó. Ele separou 400 homens para matar a Jacó. E então, diz a Bíblia, que nesse momento, Jacó começou a tremer de medo. Nesse instante, nessa ocasião, ele fez uma oração pedindo a Deus para que houvesse paz entre ele e o seu irmão. E como oração não é inação, ele começou a enviar presentes para ver se abrandava o coração de Esaú, mas não conseguiu. Esaú continuava com o furor de matá-lo. E foi então, vou lhe pedir para abrir em Gênesis 32. Gênesis 32, versículo 22 a 31, que é um dos textos, meus textos assim, um dos mais prediletos que tem no Antigo Testamento. Esse texto é riquíssimo. Gênesis 32, do 22 ao 31, que fala sobre o encontro de Jacó com Deus em Peniel. Aí diz que naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. O val de Jaboque, não esse val aqui, o outro val. O val com V e com U. O val é uma espécie de passagem de ribeiro. É quando o rio ele fica mais raso, ou o riacho fica mais raso e permite a passagem.
Tá? Isso é um Val. Então, não esse Val, o outro Val. Esse é um Val. E ele passa as suas mulheres, servas e filhos, e diz o versículo 23 que ele reuniu todos e fez com que passasse um ribeiro, e também fez passar tudo o que lhe pertencia. Ora, não sabemos exatamente por que ele fez isso. Talvez ele tenha feito isso no sentido de: vou colocar minha mulher e meus filhos na minha frente para ver se Esaú aquebranta o coração. Vendo crianças, vendo pessoas jovens, vendo mulheres, não é? Para ver se ele desiste dessa ideia. Talvez ele tenha pensado, isso seria típico de Jacó. Típico de Jacó. No caso, a gente não sabe a verdadeira razão disso. Mas Jacó ficou sozinho, do outro lado do val, na terra de Peniel. E ele ali, preste muita atenção nisso, a Bíblia diz que um homem apareceu e lutava com ele até o romper do dia. Preste muita atenção. Há 3 coisas que eu preciso falar dessa luta. Primeiro, quem era esse homem misterioso? A própria Bíblia esclarece. Um pouco mais à frente, nesse mesmo texto, você vai ver quem era. Mas lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 1, Deus disse a Jacó, depois de tudo ter passado, sem dar spoiler aqui, mas Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali, e faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então, quem era esse homem? Esse homem, na realidade, era Deus na forma humana, Deus em carne e osso. E Deus em carne e osso veio lutar com Jacó. Isso aqui é o que os teólogos chamam de teofania. Teofania é uma expressão, é uma manifestação física de Deus que ocorreu no Antigo Testamento. E eu tenho para mim que Deus, em algumas ocasiões no Antigo Testamento, ele se manifesta fisicamente para revelar a vinda de Jesus, para mostrar que ele viria como homem a esse mundo. Então, ele já no Antigo Testamento vai mostrando, por exemplo, em um episódio com Abraão, que era o avô de Jacó, a Bíblia relata que Deus se apareceu a Abraão na forma humana, com 2 anjos, para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão, naquele momento, Abraão então começa a dialogar com Deus. Jesus falando desse episódio, veja, Jesus falando desse episódio, em João capítulo 8, versículos 56 ao 59, Jesus disse aos fariseus: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, veja, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e você está dizendo que viu a Abraão? Que história é essa? E Jesus disse: em verdade eu lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E então naquele momento, essa declaração foi tão aberrante para os fariseus que pegaram pedras para atirar em Jesus. Jesus escapou. A questão aqui é que Jesus, nesse texto, ele mostra uma verdade intrigante. Ele mostra que quem estava ali conversando com Abraão era ele. Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. E Abraão ali recebeu um vislumbre profético da vida e do ministério de Jesus, 2000 anos antes do nascimento de Jesus em Belém. Porque antes de Abraão, eu sou, disse Jesus. Jesus já existia bem antes, mas muito antes de Abraão. Ele é o Criador de todas as coisas. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele estava com Deus no princípio, criando todas as coisas. E é por isso que no dia da criação do homem, Deus disse: façamos, no plural, o homem a nossa, no plural, imagem e semelhança.
porque o Deus Trino estava ali na criação, porque Jesus já estava com o Pai e com o Espírito criando todas as coisas. A segunda coisa que eu quero comentar com vocês desse episódio é que Deus veio ao encontro de Jacó e não ao contrário. Deus veio lutar com Jacó. E o Evangelho nos ensina uma doutrina chamada doutrina da graça preveniente. O que é isso, graça preveniente, que o Evangelho nos ensina? Significa dizer, trocando em miúdos, que não há como um ser humano buscar a Deus por livre e espontânea vontade, se Deus antes não buscá-lo primeiro. Se Deus antes não colocar esse desejo no seu coração. Nós estamos aqui hoje, num domingo à noite, porque Deus colocou no nosso coração o desejo de buscá-lo. Deus colocou no seu coração o desejo de vir aqui, quando você poderia estar em casa, debaixo de um cobertor, assistindo qualquer coisa na televisão, na Netflix ou o que for, mas você veio aqui porque lhe importa adorar a Deus. Porque você quer adorar a Deus, mas esse desejo não brota naturalmente de você. A graça preveniente diz que esse desejo foi colocado pelo próprio Deus. Veja, Deus lhe chamou para que você pudesse estar aqui e pudesse conhecê-lo. O impulso de buscar a Deus no homem origina-se no próprio Deus. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Graça preveniente. E por que então Deus veio lutar? Veja que a iniciativa da luta não foi de Jacó, foi desse homem. Deus manifesto em carne e osso. Foi ele que veio lutar com Jacó. Não foi Jacó que foi lutar com ele. E por que então? O que essa luta significa? Eu tenho para mim que essa luta é uma metáfora de uma luta que ocorre no nosso coração todos os dias. É a luta do Espírito Santo contra a nossa carne. Essa luta entre Deus e Jacó é a luta entre Deus, por um lado, Deus encarnado, e a humanidade pecadora. É a luta entre o Espírito Santo do nosso coração e uma natureza pecaminosa que nos empurra a se afastar de Deus. Então temos em nós mesmos um paradoxo. Se por um lado, nossa própria natureza contaminada pelo pecado não quer e quer se afastar de Deus, por outro lado o Espírito Santo nos resgata, e aqui vem essa luta. É por isso que muitas vezes você sente o desânimo de vir a buscar a presença de Deus. E não é por outra coisa, porque há uma luta em você. E de fato, essa luta, Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele diz: porque a carne luta contra o Espírito, e Espírito aí está com E gigante, E maiúscula, Espírito Santo, tá? Não é o Espírito humano, a carne luta contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo luta contra a carne. Veja essa luta. E ele diz: porque são opostos entre si. Então existe uma luta interior, interna, em cada um de nós. E graças a Deus, porque nessa luta, Deus vai sair vitorioso. No versículo 25 diz que ele sai vitorioso por uma razão. Mas observe, no versículo 25, o texto diz assim, acompanhe comigo: vendo aquele homem, Deus em carne e osso, viu que não podia com Jacó. Olha que coisa. Vendo que não podia com Jacó, Deus em forma humana, ele se limitou e se deixou vencer. E inevitavelmente, meus irmãos, esse episódio aponta para o Calvário. É uma prefiguração
do que aconteceria quase 2000 anos depois no Calvário, porque Deus, feito homem, no Calvário, se deixou vencer. E porque ele se deixou vencer, e porque ele se limitou, ele poderia ter acabado com todo mundo ali naquele momento, mas ele deixou-se ser preso, ser flagelado, ser açoitado, ser esbofeteado, ser cuspido, arrancaram a barba dele. E por que fizeram isso? E por que ele permitiu isso? Ele poderia não ter permitido. Ele mesmo disse, eu poderia clamar ao Pai, e o Pai poderia enviar aqui uma miríade de anjos, e acabava com tudo. Mas ele se deixou, e foi até a cruz, e morreu na cruz, entregando o seu próprio espírito. Não o mataram contra a sua vontade, mataram-no de acordo com o que ele queria. Porque ele estava ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e pagando o preço, perdendo para que pudéssemos vencer. Aleluia! Ele perdeu para que pudéssemos vencer. Veja aqui, aquele homem que lutava com Jacó, perdia, e perdeu, e se limitou, e se deixou vencer, para que Jacó pudesse vencer, que representa a humanidade, ele pudesse vencer. Veja, tanto é assim, que prova disso está na continuação do verso 25, quando diz assim, que vendo este homem que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. É engraçado porque o verbo tocou-lhe, lá no original, no hebraico, é um leve toque, é um toque suave. É um pum, aqui no nervo ciático. Um leve toque. Veja como ele se limitava. E ele estava mostrando, e mostrou para Jacó que ele propositadamente se limitou. Um leve toque. Tuc, e ele já caiu, deslocou a sua coxa, diz aí. A junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com um homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Isso aqui, meus irmãos, é uma imagem maravilhosa de luta, de oração, que eu já vou falar sobre isso. Mas eu quero que você preste atenção no versículo 27, quando aquele homem perguntou, como você se chama? Isso é pedagógico. Lembra daquele episódio? Isaac disse, quem é? E Jacó disse, sou Esaú. Agora, Deus estava naquele momento, obrigando-o a refletir sobre o seu passado, com uma simples pergunta, como você se chama? E dessa vez ele rasga o coração, ele não aparenta absolutamente nada, e ele disse, Yaakov. Yaakov, que significa alguém em posição inferior, alguém que se agarra no calcanhar do outro, alguém que está em posição secundária, ou alguém que não é importante. Yaakov. Aquele nome indicava quem ele era diante de Deus. E então, versículo 28, Deus, feito de carne e osso ali, disse, seu nome não será mais Yaakov, e sim Israel. Ou seja, Israel significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Aquele que lutou com Deus e prevaleceu na luta. E Yaakov disse, que agora já poderia ser Israel, diga-me, como você se chama? E ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome?
e o abençoou ali. Dito de outro modo, isso mostra que a revelação de Deus ela é progressiva. Vai ter momentos e vai ter coisas de Deus que nós não vamos conhecer. E aqui, por exemplo, nesse lugar, existem diferentes conhecimentos a respeito de Deus. Ou seja, uns têm mais, outros menos. E pode ser que alguém que tenha menos hoje, amanhã pode ter bem mais conhecimentos a respeito de Deus. Porque a revelação de Deus ela é progressiva. Não lhe interessava a Jacó saber o nome só foi revelado em Belém, a Maria, quando disse o anjo Gabriel a ela, e ele se chamará, muito bem, e ele se chamará Jesus. Veja, meus irmãos, e então Jacó deu nome àquele lugar de Peniel, verso 30, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Peniel significa face de Deus. Ele está dizendo aqui, eu vi a Deus face a face. Quem era aquele homem? Deus. Eu vi Deus face a face e estou vivo para contar a história. Meus irmãos, e até que no versículo 31, para terminar, aqui nesse verso 31, eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Preste atenção aqui. Diz assim, olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Não sei se você percebe a poesia que está aí. Observe o verbo nascer e observe o pronome. Nasceu-lhe o sol. Isso está no original. Nasceu-lhe o sol. Dito de outro modo, é como se a aurora de um novo dia tivesse surgido para Jacó após aquele encontro com Deus. A aurora de um novo dia surgiu após esse encontro com Deus. A partir daquele dia em diante, Jacó mudou. Não mudou só o nome, começou a mudar o seu caráter, o seu coração. Porque o encontro com Deus muda qualquer pessoa. E não só isso, no capítulo seguinte, que é o capítulo 33, e observe que no verso 31 diz assim, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da sua coxa. Ele estava marcado por Deus. Ele foi marcado. E você quer saber, porque isso é prefiguração do que Deus faz conosco também. Deus nos marca. Só que a marca de Deus, ela não ocorre no nosso corpo, ela ocorre no nosso coração. O selo de Deus, ou a marca de Deus, é o Espírito Santo, e Paulo diz que o Espírito Santo nos marca para o dia da redenção. Todos nós somos marcados por Deus. Todo aquele que tem um encontro com Deus é marcado por Deus. Deus lhe marca, é seu, é sua, é propriedade sua, e ninguém tasca, e ninguém toca. Ali, Deus vai trabalhar nessa pessoa, para que ela possa crescer, se desenvolver, conhecê-lo mais, desenvolver o seu amor, e sobretudo, vai chegar ao dia da redenção, com o prêmio da sua salvação e glorificação. Meus irmãos, esse é o toque de Deus em nós. E a Bíblia diz que nós somos marcados por um encontro com Deus. E todas aquelas pessoas que tiveram um encontro com Deus, tiveram as suas vidas marcadas. O encontro com Deus muda a cabeça de qualquer um, muda o coração de qualquer um. Muda tudo. Faz 34 anos que eu fui marcado por Deus. E a minha vida mudou da água para o vinho. Absurdamente, 34 anos. E muitas vezes eu quis deixá-lo e não pude. Porque Ele me tem nas suas mãos. Essa é a marca de Deus. E a pessoa que é marcada por Deus, ela busca a Deus.
ela busca a presença, ela busca a face de Deus. Eu conversei com um médico daqui da igreja, e eu percebi que ele estava com olheiras profundas. E eu disse, trabalhando muito, irmão, e ele disse, sim. E eu disse, o que é? Não está dormindo? Ele disse, pouco. E eu disse, o que é que está havendo? Ele disse, porque eu estou me acordando todos os dias de madrugada para lutar com Deus em oração. E ele chora. E às vezes a mulher dele está dormindo do lado, e os filhos no outro quarto, e ele chora, ele se derrama na presença de Deus. Ele tem sede da palavra, sede de estar com Deus. São marcas que ficam e que fervilham no nosso coração. Aquele que é marcado por Deus, ele se expressa, essa marca se expressa. E não só isso, não é só a pessoa que muda, os relacionamentos também começam a mudar. Por consequência, tudo vai mudando na vida dela. Olha aí, Gênesis capítulo 33, o capítulo seguinte, no versículo 1, quando Jacó ergueu os olhos, depois do encontro com Deus, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Versículo 4 diz, olhe só, lembra de Esaú? E então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. E pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. Olha que cena mais linda. Irmãos que se odiavam, um irmão que jurou o outro de morte. E naquele momento o abraça e ambos choraram. Olha que cena linda. Isso é cena de novela. Não é? Por isso que a minha família é uma novela, ou a família é uma novela, o nome da série, né? Que coisa linda. E por que esse milagre aconteceu? Por causa dos presentes que Jacó enviou? De jeito nenhum. Saudade? Também não. Esse milagre aconteceu porque Deus operou, Deus pisou numa terra que ninguém pisa. Ele chegou no lugar que ninguém chega, que é o coração humano. E ele chegou na terra de Esaú, e no coração de Esaú, e arrancou aquela erva daninha do ódio. A raiz de amargura foi arrancada, foi extirpada do coração de Esaú. E livre daquele ódio, quando ele vê o irmão, ele se comove. Que coisa linda. Mas esse encontro só foi possível por causa do encontro anterior. O encontro anterior, o encontro de Jacó com Deus, foi decisivo. Foi a partir daí que tudo mudou. E como eu disse, um encontro com Deus muda tudo, meus irmãos. Absolutamente tudo. Somente o encontro com Deus pode restaurar a nossa vida. E por tabela, vai restaurar os nossos relacionamentos, e o nosso casamento, e a nossa relação com os filhos. E tudo será restaurado pelo poder de Deus e de acordo com a vontade do Senhor. O encontro com Deus é necessário. Tozer, ele diz assim, encontrar-se com o Senhor, e mesmo assim continuar a buscá-lo, é a marca da alma que ama a Deus. A alma que ama a Deus não consegue passar muito tempo longe do Senhor. Ele busca, ela busca, e é de madrugada, é de manhã, é de tarde, é de noite, e é leitura da Bíblia, e é louvor que ela escuta, o que ele escuta, e ele está no carro e está pensando, ele está no trabalho e um momento em que há um tempinho ali, ele começa a pensar em Deus, e faz as suas orações silenciosas, ele não consegue desgrudar, porque quem tem um encontro com Deus, como disse Tozer, aqui, essa é a marca da alma que ama o Senhor. Meus irmãos, e por que eu digo isso? Porque todos nós precisamos desse encontro individualmente. Eu vou terminar aqui. Eu tenho 2 filhos.
Um, Gabriel, 11 anos, o outro, Rafael, 9 anos, 2 anos de idade. Não são 2 anjinhos não, tá, gente? Só tem nome de anjo, mas não são anjos. Outro dia eu estava em casa e daqui a pouco aquele barulho. Aí eu fui, corre, minha esposa disse, corre, o que é que houve? Um estava aplicando golpe de judô no outro, bateu num cristal da minha esposa, quebrou tudo, pronto. Para você ver, não são 2 anjinhos. Mas eu sempre ensino a eles algo e repito quase que frequentemente. Eu digo para eles, Deus não tem netos. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Isso significa dizer que você, Gabriel, e você, Rafael com PH, vocês, eu digo assim com ele, Rafael com PH, vocês precisam buscar ao Senhor, ler a Bíblia, orar, e ter também o seu encontro com Deus, como Deus teve a graça de se apresentar e se revelar ao seu Pai. Peça a Deus a graça de também ter um encontro com Ele. Porque o fato de vocês serem filhos de um filho de Deus e de uma filha de Deus, não torna você necessariamente filho ou filha de Deus. Você precisa buscar. Você precisa buscar, cada um individualmente tem que buscar. E aí passam uns 2, 3 dias, eu digo, Deus não, já sei, pai, já sei, Deus não tem neto, a gente já sabe disso. Já está inculcado. Vocês precisam buscar. Vocês precisam ter esse relacionamento pessoal com Deus. E é de fato isso que todos nós precisamos. De um encontro com Deus, porque esse encontro muda tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Amém? Amém, Ponte? Amém. Vamos buscar ao Senhor. Fique de pé, por favor. Vamos buscar a Deus. Em oração, em louvor, em gratidão. Oremos, Senhor Deus e Pai. Queremos, Senhor, buscar ao Senhor, buscar a Tua face. Ou como disse o salmista Davi, no Salmo 27, me ocorreu em meu coração, busque a minha face, a Tua face buscarei, Senhor, disse o salmista. Então esse é o propósito que nós, de vida, o sentido que obteremos a partir desse encontro. Que o Senhor opere com a Tua grandeza, que o Senhor se revele pela Tua graça a cada pessoa aqui presente. Que o Senhor abençoe e guarde em nome de Jesus. Enxerta em nosso coração o desejo, Senhor, de Te buscar, o desejo de estar contigo, em nome de Jesus. E a ponte diz, amém. Louvemos ao Senhor.